Ligados e integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino. Saúde animal. Olá, ótimo dia! Seja bem-vindo ao nosso encontro para falar sobre aves e suínos. Veja os destaques do dia. Lei da Integração, 7 anos do marco regulatório determinante nas relações de integração do agronegócio. Quais foram as mudanças desde que a lei foi sancionada? Qualidade da carne? A série que vai abordar o animal, nutrição, sanidade, manejo, insensibilização, traz hoje o tema sobre genética. Como é feito o manejo pré-abate aí na sua granja? O avicultor Jair Delabrida e sua equipe técnica nos mostrou o passo a passo dessa etapa, desde o jejum até a entrada das aves no caminhão. Vamos juntos nesta terça-feira, 16 de maio? O Ligados Integrados está no ar. Entre os dias 18 e 20 de maio, acontece em Xangai, na China, a Xiao China, um dos mais importantes eventos do setor de alimentos da Ásia. E a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, levará agroindústrias exportadoras de aves e suínos para o evento. Essa é a primeira ação de promoção comercial da BPA no mercado chinês desde o fim da pandemia global. Reuniões com stakeholders locais e autoridades do governo chinês e ações de imagem e de promoção setorial estão programadas. Vale lembrar que a China é o principal destino das exportações brasileiras de aves e suínos. Em 16 de maio de 2016, foi sancionada a Lei da Integração, que estabeleceu diálogos constantes entre produtores integrados e as agroindústrias. A partir dessa lei, foram constituídas as CADECs, Comissões para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração. Hoje, o marco regulatório, que visa o diálogo entre integrados e integradoras, que busca transparência e equidade, ou seja, oportunidade a todos, completa 7 anos. O que melhorou de lá para cá? Convidamos o diretor executivo de Agropecuária e Sustentabilidade da Seara, José Antônio Ribas, para falar sobre isso. Bom dia, Ribas. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos que nos assistem. Um prazer enorme estar conversando contigo e com todo o nosso público, com todos os nossos produtores rurais do Brasil todo. O prazer é todo nosso. Muito obrigada por participar, viu, Ribas? Bom, hoje, dia 16, faz 7 anos que a Lei da Integração foi sancionada. E aí eu queria perguntar para você o que mudou desde então, Ribas? Como a lei contribuiu com os setores de aves e suínos nesse tempo? O sistema de integração, Daniela, era uma fortaleza do modelo agrícola, do modelo do agronegócio brasileiro na produção de aves e suínos. É um case de sucesso que o mundo inteiro olha para nós com uma pontinha até de inveja pela fortaleza que ele significa. Nós trouxemos ele até o ano 2016 com muito trabalho, com muito investimento em relacionamento, com muita construção de uma jornada muito bonita, que permitiu esse sucesso ser alcançado. Mas era premente, era urgente que a gente conquistasse também uma segurança jurídica para esse sistema, haja visto que frequentemente ele era legislado ou era discutido dentro de outras leis, dentro de outros instrumentos ou dentro de outras lógicas que não necessariamente contemplavam todas as variáveis envolvidas nessa relação integrada-integradora. Então, foi um marco relevante, eu participei ativamente da construção disso, junto com outras entidades do setor do agroindustrial, com o setor representando os produtores rurais, e trouxe, primeiro, a segurança jurídica para o setor e trouxe uma clareza de papéis para todos os agentes,
para todos os participantes dessa cadeia uma clareza de papel, de responsabilidades, de autoridade e uma segurança jurídica. Isso permitiu que a gente começasse um divisor de águas a partir disso, Daniela. E aí, falando das CADEX, Ribas, eu queria que você contasse para a gente como a integração contribuiu para o trabalho, né, das CADEX nesses últimos 7 anos. A CADEC, para mim, talvez seja o exemplo de maior sucesso dentro desse processo todo. A CADEC trouxe um ambiente produtivo de discussão entre o seu integrado, a sua integradora, permitindo que grandes temas fossem debatidos, estão sendo debatidos, que se busquem soluções de maneira conjunta, ou seja, não existe mais aquela percepção que havia de unilateralidade na discussão. A integradora define, o integrado cumpre. Não, agora a CADEC tem esse espaço onde é discutido o que é melhor para o sistema, como o sistema pode funcionar melhor, aonde que estão as oportunidades de melhoria, onde tem correções a serem feitas, porque sempre haverão necessidades de correção, sempre terão necessidades de correção dentro desse sistema, para que a gente vá construindo um sistema de produção cada vez mais forte, cada vez mais sustentável e cada vez mais alinhado àquilo que acontece localmente, porque certamente as necessidades de uma unidade do sul do Brasil, lá do Rio Grande do Sul, podem ou até devem ser diferentes das necessidades de discussões de uma unidade no Mato Grosso, lá no Mato Grosso do Sul. Então, essa regionalidade, este local, este ambiente equitativo, esse ambiente que todos estão representados ali, permite que haja uma discussão produtiva, que é despersonificada de A ou de B, daquele produtor ou daquele outro produtor. Não, ali são representantes dos produtores falando em nome dos produtores, representantes da agroindústria falando em nome da agroindústria e buscando o melhor para o setor, o melhor para aquele local, dado aquele momento, aquele contexto que está sendo vivido. Aí traz o diálogo que é fundamental, né? Ribas, entidades como a Federação da Agricultura e Pecuária do Brasil promovem cursos e assistência para as CADEX. Qual a importância da atuação dessas entidades nacionais e estaduais junto aos produtores e à agroindústria? Fundamental, Daniela. Posso até te dar um exemplo muito, mas muito bem feito pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná, FAEP, pela Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, FAESC, um trabalho de capacitação e desenvolvimento dos produtores, para que também se preparem para uma discussão produtiva, uma discussão rica, de alto nível de profissionalização, com fatos e dados, para que isso melhore. Toda vez que você amplia o debate, o diálogo, como você citou, que eu achei sensacional, que você melhora o nível de argumentação, que você traz mais elaborado fatos e dados para a discussão, talvez mais claro, e normalmente mais clara fica a solução, mais fácil a solução. Então, esse trabalho de capacitação e desenvolvimento ele é fundamental. Sim. Nós temos que fazer para as nossas equipes técnicas, para as nossas equipes de gestão, para que estejam preparadas. As entidades que representam os produtores precisam e devem fazer para os seus produtores para que estejam preparados para isso. É um trabalho que, com agenda positiva, com agenda construtiva, e isso é fundamental, agenda positiva, agenda construtiva, deve ser feito, e isso amplia a qualidade e o debate à frente de todos os temas que possam estar, de alguma maneira, nos tirando alguma eficiência ou nos tirando algum alinhamento. Então, é altamente positivo essa construção de desenvolvimento e capacitação. Ribas, deixa eu só aproveitar a sua participação e rapidamente perguntar quantas CADEX a Seara possui? Hoje a Seara possui mais de 60 CADEX atuantes em todo o território nacional, CADEX nos processos de suínos, nos processos de produção de ovos, nos processos de produção de frango. É um orgulho. Temos CADEX que existem desde o dia 1, começaram até a ser estruturadas anteriores à promulgação da lei, porque já sabia-se que precisaria ter esse instrumento. Então, tem CADEX que pessoalmente eu vou participar pela importância que elas têm de nos permitir um debate muito consistente, muito forte, um debate qualificado e que nos dá até orientação de como a gente precisa priorizar algumas coisas. Então, é um orgulho a gente falar que tem mais de 60 CADEX dentro da empresa e algumas CADEX de altíssima qualidade e que são referência até para outras CADEX em termos de amadurecimento, de desenvolvimento e de soluções que foram buscadas. Então, é um trabalho de sucesso também.
Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, viu, Ribas? Eu que agradeço, Daniela, e conta sempre comigo. Até uma próxima. Tchau. No próximo bloco, mais um episódio da nossa série Qualidade da Carne. Hoje o tema é genética suína. E mais, vamos falar também como é feito o manejo pré-abate da carne de frango. É daqui a pouco os detalhes para você, a gente já volta. A genética do suíno influencia na redução de gordura, o que proporciona uma boa qualidade da carne. A explicação? Você acompanha agora. O fator genético, ele interfere, porque eu posso ter raças que são, ou linhagens genéticas mais reativas, ou seja, animais mais difíceis de serem manejados, né? Mais reativos, que se estressam mais. Mas também, ao mesmo tempo, a gente pode pensar assim, em termos de qualidade da carne. Por exemplo, hoje a gente tem as nossas linhagens genéticas, né, a base do Landrace, do Lajoie, do Duroc. E aí a gente vê o fator da genética, né, quanto interfere, por exemplo, na composição de gordura, o marmoreio, né? Então a gente vê muito hoje, também na nossa suinocultura brasileira, a volta de animais Duroc, né? Que tem a questão também da gordura de marmoreio, maior quantidade de gordura de marmoreio, que é aquela gordura entremeada, né, que a gente vê na área de olho de lombo, que acaba assim, que não é algo que, porque vai ter muita gordura, não. É só uma quantidade pequena que vai dar aquele aspecto marmorizado, né, bem sutil, e que dá suculência na carne. Então, hoje é muito comum a gente também verificar que nos cruzamentos genéticos está se usando, né, em termos de qualidade para aumentar a suculência, porque a nossa carne suína foi trabalhada, né, nessas últimas décadas para redução da quantidade de gordura, né? Então a gente reduziu muito a quantidade de gordura, né? Cerca aí de 35%, mais de 30%. Então hoje a carne suína ela se assemelha muito a um peito de frango, uma alcatra em termos de gordura, em termos de colesterol. Então, assim, é muito baixa a quantidade de gordura. E é uma carne altamente nutritiva e um animal, uma carne extremamente magra, né? Hoje é dia do quadro Bem-Estar Animal. Falamos sobre a qualidade da carne suína, mas também vamos falar sobre a carne de frango, especificamente do manejo pré-abate, a etapa final da criação do frango de corte. Vamos acompanhar esse processo? Antes do envio das aves para o abatedouro, o produtor deve realizar o manejo pré-abate. O objetivo é que os animais cheguem saudáveis aos frigoríficos. O avicultor deve realizar diversas etapas na granja. Uma delas é o jejum das aves. Ele se inicia a partir do momento que o produtor recebe o horário do corte de ração, tá? Então ele vai preparar o aviário e as aves para serem enviadas para o abatedouro, tá? Inicialmente ele vai fazer o corte de ração parcial, tá? Para que a gente atenda o tempo de jejum, que são as 12 horas, né? Perante a legislação, para atender o bem-estar animal. Já vem a programação, manda pra gente, né? E daí tu faz esse tal de corte parcial, que interrompe, né, em duas partes o corte, né, da ração. Sai, vamos supor, ali é uma parte de aves que tu faz um jejum, aí a outra que vai sair por último, ela continua comendo para atender o pedido para não passar por causa do jejum, né? Senão ela fica muito tempo sem
sem se alimentar. O horário do corte da ração é determinado pela integradora. O produtor deve seguir à risca. Como que esse corte de ração é feito? Tá? Ele consiste, primeiramente, em fazer o jejum parcial. Por quê? No caso do Jardim da Labrida aqui, ele está em torno de 200 km do abatedouro. Então a gente precisa fazer esse jejum parcial para que ele atenda o tempo de jejum no abatedouro. O jejum é de ração, a água é à vontade. Além disso, as aves precisam se movimentar. Se o produtor não tiver com a vazão adequada, ou se ele não se atentar em perceber se realmente tem água no bebedouro, para fazer a movimentação das aves, pode gerar um problema também. Tá? Porque é sempre associado, a movimentação das aves com o jejum, ela está associada com o consumo de água, tá? Para que a ave consiga excretar as fezes do intestino. A movimentação é simples, mas deve ser feita com cuidado. É que as aves não podem se assustar. Não assustar muito o frango na hora que a gente passa, que mexe com ele, que geralmente é no manejo, Então ali que frango geralmente ele se risca, ele se assusta, começa a pular um por cima do outro, onde que vai riscando, Se o produtor fizer algum erro de manejo durante o pré-abate, principalmente na movimentação das aves, a gente pode ter problema com o reto cheio, que é a víscera cheia, no abatedouro. Pode ter problema com dermatose, dermatite, tá? Que são lesões de pele que influenciam bastante no aproveitamento da carcaça do frango, no abatedouro. O jejum das aves não deve ultrapassar 12 horas. Caso o produtor não realize o procedimento corretamente, pode haver uma condenação das aves no abatedouro, ou seja, perder a ave. Isso é ruim para o produtor e para a integradora. O que poderia ser essa condenação? Principalmente reto cheio ou papo cheio, tá? Que são a víscera cheia ou o papo cheio, com a ração. Tá? Então, no momento que ela entra no abate, as máquinas vão acabar rompendo o intestino e vai acabar contaminando carcaças ali do lado. Tá? Então tem essa questão de contaminação, tá? Principalmente contaminação fecal, no abatedouro. A má qualidade da carcaça também pode comprometer o abate. A qualidade de carcaça é importantíssima, porque no caso da nossa unidade a gente produz frango inteiro. Então o frango com dermatose, com problema de carcaça, ele não pode ser aproveitado para esse tipo de produto. Ele acaba indo para o corte, frango em cortes. Então a qualidade de carcaça é essencial para o aproveitamento no abatedouro. Após a movimentação das aves, a próxima etapa é a preparação do aviário para a apanha. Os comedouros e bebedouros devem ser suspensos até o final do carregamento. Então tem que ser um manejo calmo, de preferência quando for erguer as linhas de comedouro e bebedouro, tem que ser um procedimento com calma, bem feito, sob controle, porque senão ele pode gerar muito estresse nas aves. Tá? Pode gerar um amontoamento de aves, tá, em determinado canto do galpão, em algum ponto. Isso aí pode gerar, em alguns casos críticos, até mortalidade. Tá? Então, assim, o procedimento em si ele é simples, porém tem que ser bem feito, porque senão pode gerar problemas. Durante a apanha, deve-se respeitar ao máximo o bem-estar animal. Dentro do aviário, os canos de carregamento são baixados cuidadosamente. É onde que vai os canos no chão, E é onde corre as caixas em cima. Chega o caminhão, desce as caixas, Onde vão os frangos. E daí existe um cano que vai no chão, no aviário, onde que corre as caixas em cima, porque senão não tem como transportar, É muito pesado, então faz uma quantia de pilhas de caixa e vai escorregando em cima desses canos, E até o caminhão. Mas antes, o caminhão passa por uma desinfecção. É uma maneira de garantir que nenhuma contaminação entre na granja. Então, primeiramente ele vai entrar
ele vai passar pelo arco de desinfecção, né, vai fazer a desinfecção de todo o veículo, né, caminhão, caixas, né. Ele vai se posicionar na lateral do aviário. O produtor já vai ter posicionado os canos de carregamento, tá? E em seguida a equipe chega e começa a descarregar as caixas e jogá-las para dentro do galpão. Aí lá tem tipo eles chamam de rampa, que é uma esteirinha que leva para cima do caminhão. E daí a equipe vai empilhando as caixas no caminhão onde que vai para o abatedor. Então as aves são colocadas na caixa, tá? De acordo com o peso médio delas vão ser colocadas, um exemplo, 6, 8, 9 aves por caixa, vai ser de acordo com o peso médio delas, certo? Então a equipe de apanha faz esse procedimento, coloca elas dentro da caixa, a caixa é fechada, eles fazem um empilhamento, né? E retornam ela para o caminhão para serem carregadas. A apanha das aves geralmente é feita nas horas mais frescas do dia. A partir do momento que as aves são carregadas e estão no caminhão, tá? O produtor faz a molha, tá? Que é o famoso molha-frango, tá? No caso da nossa unidade ele é feito, tá? E auxilia na questão do bem-estar das aves, né? Então, a partir do momento que o caminhão é molhado e ele está em movimentação, ele auxilia na refrigeração das aves. Para o avicultor, ver as aves no caminhão é um momento de realização. O resultado de um trabalho feito com amor e dedicação. Orgulho porque foi mais um lote, né? E torcendo que dê tudo certo, né? Obrigada pela sua companhia. Nosso programa de hoje fica por aqui. Eu espero que a sua tarde seja muito produtiva e amanhã, já sabe, estaremos aqui no mesmo horário, às 11h30 da manhã, com mais informações dos setores de aves e suínos. Até lá! Ligados e integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino. Saúde animal.